Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Lucas e hoje eu vou responder para você essa pergunta que te trouxe até esse vídeo porque eu sei que você é curioso. E aí, afinal, o vício em apostas tem ou não tem cura? Bom, vamos lá. Primeira coisa e mais importante, já começando para que você comece a refletir e começar a entender um pouco mais sobre isso. Primeiramente o que é cura para você? Esse é um bom começo. A reflexão do que seria cura para você é importante. Mais importante ainda do que a resposta final que eu tenho para te dar. Mas importante também é você entender que o vício ou a dependência, a título de exemplificação, entenda a mesma coisa. É uma doença crônica que é progressível. Entenda a princípio que o vício ou a dependência, quando de fato existe um diagnóstico, e eu vou explicar isso para você, é uma doença crônica progressiva, ou seja, o indivíduo desenvolve ela. E também existe em volta disso alguns fatores que também propiciam o desenvolvimento ou não do vício ou da dependência. Primeira coisa, por que alguém fica viciado? O desenvolvimento de um vício acontece por diversos fatores. Primeiramente, fator genético. Então, existe o fator genético envolvido no desenvolvimento dessa doença. Seus avós tinham problema com vício, não necessariamente apostas ou não necessariamente bebida, qualquer tipo de vício ou transtorno de compulsão. Passou isso adiante via genética, via ambiente aos seus pais. Seus pais tiveram ali algum problema, algum comportamento impulsivo, tiveram problema com aposta, tiveram problema com bebida ou qualquer outro tipo de vício. Você, no fim dessa linhagem genética, carrega essa predisposição, carrega esse código genético que te coloca num estado de vulnerabilidade. Então, predisposição genética é vulnerabilidade. Que outros fatores também são vulnerabilidade para alguém desenvolver? Doenças pré-existentes. Então, por exemplo, se você tem ansiedade, o diagnóstico de ansiedade, entenda o seguinte: ser ansioso, ter o diagnóstico de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, são coisas completamente diferentes. Então, sempre quando eu falar diagnóstico, entenda que isso é algo feito por um profissional. Então, você tem a informação de que ter carga genética te torna predisponível, te torna vulnerável. Ter alguma outra doença ou algum outro diagnóstico também te torna mais vulnerável, ou dependendo do diagnóstico, também te torna mais predisponível ou predisposto ao desenvolvimento dessa doença. O desenvolvimento também acontece por influência do ambiente. Então, o ambiente onde você está influencia no tipo de comportamento que você vai ter, no reforço ou não daquele comportamento naquele ambiente. Então, você está no ambiente onde está todo mundo jogando, apostando, onde está todo mundo ganhando e comemorando. Isso vai influenciar o seu comportamento de alguma forma. Isso vai te influenciar a apostar também. Isso vai te trazer influência. Lucas, mas eu não sou influenciado. Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu faço as minhas próprias escolhas. Eu não te ausento disso. No entanto, você, aceitando ou não, você é sim influenciado pelo ambiente, em maior ou menor grau, mas todos nós somos influenciados. E entenda ambiente como sendo ambiente físico, a casa de alguém, seu trabalho, a igreja, etc. Entenda também que existe a influência digital, as redes sociais que você tem, o ambiente digital onde você está influenciando o seu comportamento. Então também é importante você entender quem que eu sigo, o que que eu vejo, quem eu acompanho, o que que essa pessoa está fazendo. Se você quer fazer dieta e parar de comer besteira, mas no seu Instagram só te mostra aqueles vídeos meio de porn food, de restaurante novo abrindo na sua cidade, de umas comidas muito gostosas, desculpa te falar, mas vai ser muito desafiador. Hoje você já entende, a partir disso, que o desenvolvimento do vício acontece de forma multifatorial. Eu falei de dois: fator genético, fator ambiental. Existe outro fator também, a curiosidade. Quem de vocês que está assistindo esse vídeo não abriu uma plataforma pela primeira vez só para ver de qual é, só para ver o que é, só para ver o que tá todo mundo falando, só para ver
ler, para tirar as suas próprias conclusões. A curiosidade move o ser humano. Então, muitos de vocês talvez entraram nessa plataforma por curiosidade, mas infelizmente acabaram ficando nela, sem escolha. Por diversos mecanismos que essas plataformas utilizam para te prender lá dentro, juntou com a sua curiosidade, juntou com o fato de você ter aí uma predisposição, uma vulnerabilidade maior, juntou o fato de no seu trabalho todo mundo joga, aposta e etc. Temos um problema, temos uma doença, temos um diagnóstico. E isso acaba trazendo prejuízo, isso acaba trazendo sofrimento e isso acaba trazendo diversas consequências. E quais são algumas das características de alguém que de fato tem o vício, tem o diagnóstico do transtorno do jogo patológico, como você conhece o vício? Precisa aumentar o número de apostas, a frequência, os valores. Precisa de alguém para ajudar, alguém ou alguma instituição para ajudar a manter o humor alterado, então fica mais irritado, mais irritada. Tem esforço repetitivo várias vezes para tentar controlar, mas não consegue. Essas são algumas das características de alguém que possa ter o transtorno do jogo patológico. Mais uma vez, não é você que vai se diagnosticar como viciado ou como alguém que tem o transtorno do jogo patológico. Quem faz isso é um profissional. Então, muito atento a isso. Mas, uma vez que existe de fato um diagnóstico, você fecha critérios, existem sintomas e sinais, existem características que compõem um diagnóstico e você fecha esse diagnóstico, ou seja, você tem critérios, sinais e sintomas mínimos para estar dentro daquele grupo, ou seja, dentro daquele diagnóstico, isso te torna alguém com o transtorno do jogo patológico. Uma vez desenvolvido o vício, é uma patologia, uma psicopatologia que você vai carregar, sim, para o resto da sua vida. Então, quando a gente fala em cura de um vício, a gente não fala na ausência total da doença, mas a gente fala na remissão dos sintomas. Você não tinha tanto controle, hoje tem. Você aumentava cada vez mais o número de apostas, a frequência, a intensidade, os valores. Hoje já não aposta mais. Quando a gente fala de vício em apostas, a gente precisa levar em consideração a remissão dos sintomas. Entenda a remissão como a diminuição do sofrimento, a diminuição do impacto, a diminuição dos sintomas, das características. É importante que você entenda isso, não para que isso te traga algum sofrimento, mas para que você saiba que é possível a remissão, que é possível o tratamento. Então, busque o tratamento para que você saia dessa situação de sofrimento. Então, o vício como doença não tem cura. E lembre-se, pessoal, eu não estou em momento algum entrando no mérito e atente-se, pessoal, eu não estou entrando em momento algum no âmbito religioso ou espiritual. Se você tem a sua crença, se você tem a sua fé e a partir disso você acredita numa cura total e isso te faz bem, te traz conforto, ótimo. Viva com isso. Se isso te faz bem, ótimo. Mas a minha observação é, cuidado com alguém que te vende ou te oferece cura. Se alguém fala pra você, eu vou te curar de um vício, eu vou te curar, faça isso, faça aquilo que você vai ser curado. Cuidado. Se você tem a sua crença, a sua fé, e isso faz com que você creia na cura e te faz bem, maravilha. Mas cuidado com quem mostra, vende, coloca isso para você. Então é importante que vocês entendam isso. E um outro aspecto muito importante também para vocês entenderem é sobre o tratamento. O tratamento de um vício ou de uma dependência, e igual eu falei no começo do vídeo, entendam a mesma coisa a título de exemplificação, é feito por um profissional da área da saúde, mais especificamente o psicólogo, juntamente com o trabalho complementar de um psiquiatra quando necessário. Então, quem faz o tratamento de um vício, de uma dependência, é um psicólogo especializado, que tem o conhecimento, que tem a expertise, que tem as técnicas, que tem o conhecimento base, que tem o conhecimento padrão ouro para o tratamento daquela patologia em questão. E qual é o tratamento padrão ouro para um vício e dependência? TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia, ou seja, além do psicólogo saber, ou seja, além do psicólogo ter que ser necessariamente da TCC, ele ainda precisa ter um conhecimento
avançado sobre o vício e sobre a dependência para poder ajudar você com isso. Então nesse vídeo você viu que o vício, apesar de não ter a cura total, existe a remissão dos sintomas. Uma vez que você entra no estado de remissão, isso pode nunca mais voltar a ser um problema. No entanto, se você não tiver um bom plano de prevenção de recaídas, se você não tiver feito o manejo de alguns comportamentos que te levavam a apostar, por exemplo, se você não tiver mudado alguns hábitos, se você não tiver mudado alguma coisa na sua rotina, isso pode te levar novamente para um estado onde você volte a apostar e volte a ter problemas com aquilo. Então, muito cuidado. Ter o mesmo comportamento esperando um resultado diferente é a definição de insanidade, de loucura. Tá? Então, faça mudanças que vão propiciar você a manter-se longe do vício. Busque ajuda. O padrão ouro, assim como eu falei para você, o que é o padrão ouro? O padrão ouro é aquilo que é o melhor. É um terapeuta cognitivo comportamental com especialização na área de vícios e dependências. Tá? E aí, a partir disso, você tem o conhecimento de que o vício é uma doença tratável, mas eu ainda volto à reflexão lá do começo. O que é cura para você? Tenha isso muito bem claro. Ah, Lucas, a cura para mim é se eu parar de jogar e quitar todas as minhas dívidas. Ótimo. Se você considera isso a cura e você conseguir alcançar isso, ótimo. Isso é muito positivo, porque isso é o que traz menos sofrimento para você. Então, atente-se a isso, faça essa reflexão, busque ajuda especializada. No mais, nos vemos no próximo vídeo. Curta esse vídeo, comente, deixe o seu relato, a sua dúvida, a sua pergunta, para que no próximo vídeo a gente volte e a gente continue esse trabalho maravilhoso que estamos fazendo aqui. Eu conto com você no próximo vídeo e um abraço.